Oi, gente, sou a Gabi. E eu sou a Clara. E a gente vai reagir ao canal Sidão do Game ao vídeo. Esse é um spoiler. A história de God of War Chains of Olympus. Olympus. E esse foi o Valeu do Nando Vieira. Muito obrigada pelo seu valeu, ele ajuda muita gente. E bora lá reagir. Gente, estamos fazendo lives Todas sexta, sábado e domingo na Twitch. às 7 horas da noite. A gente faz reacts lá ao vivo e também tem filme, que a gente faz votação lá no Instagram, porque não dá pra fazer no YouTube e no Instagram, porque senão não Há vai um dar. conflito. Conflito de opiniões. Aí a gente tá fazendo lives na Twitch e Assiste lá, já é de sexta, a sábado gente e reagindo domingo. ao vivo. Exato, a gente já viu um filme e já reagimos a vários vídeos. Cola lá com a gente, então. Valeu! E aí, galera do canal do Sidão do Game, sejam bem-vindos à sessão spoiler de God of War Chains of Olympus. Pra quem não sabe, a sessão spoiler é um quadro aqui do meu canal, onde eu conto a história completa de qualquer game ou franquia, com todos os detalhes e spoilers. E hoje eu vou continuar aí a saga God of War. Altamente recomendável, na verdade é necessário que você assista a sessão spoiler de God of War 1 que eu fiz, porque lá eu expliquei muita coisa sobre o universo do jogo e toda a construção de enredo pra você estar chegando até aqui, o Chains of Olympus. Então, pelo menos assiste até os minutos que está mostrando aí na tela da sessão spoiler de God of War 1, depois você que eu pode acho vir que é pra... nesse que ele descobre que o Gir lá é o pai dele. É aí, né? É nesse aí? Acho que é. Então ele é no meio. No meio do jogo. É um tipo spin-off, sim. Um jogo que é um spin-off do jogo principal. Eu não sei se seria spin-off, mas ele é um acontecimento Não, mas eu entendi, pra você não perder uma linha no meio da história. Tá, entendi. Mas aí ele serve pra ser depois do... Entendi. Eu não lembro, tô chutando. Cá e continuar terminar de assistir aquela sessão spoiler, beleza? Lembrando que esse é o segundo game na cronologia da saga. O primeiro é o God of War Ascension, depois é o Chains of Olympus, aí vem o God of War 1, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos à sessão spoiler de God of War Chains of Olympus. Senta que lá vem história. God of War Chains of Olympus se passa 5 anos após God of War Ascension. Depois dos eventos que levaram Kratos a ter pesadelos incessantes, o espartano passou a servir os deuses na procura de, um dia, eles perdoarem os seus pecados. No 5º ano de servitude, Kratos foi enviado para a cidade de Ática com a missão de defendê-la do ataque dos persas. O jogo começa no meio da guerra, com Kratos defendendo a cidade e, inclusive, enfrentando um monstro enorme chamado de Basilisco. Esse monstro foi inventado para o universo do jogo, pois é uma mistura de muitas mitologias em uma só. Fora de God of War, também existem dezenas de outros basiliscos. Por exemplo, aquela serpente gigante de Harry Potter e a Câmara Secreta também se chama basilisco. Kratos enfrenta a criatura, que foge dele, mas continua atacando a cidade. Mais adiante, o espartano encontra o rei persa, que estava açoitando algumas escravas. Então, Kratos o mata, enfraquecendo bastante o exército persa. Aí tudo bem. Aí a gente gosta. Caraca! Uma gráfica totalmente diferente. Sim. Ele continua protegendo a cidade até que, finalmente, tem o seu duelo definitivo com o Basilisco. E o mata. Caraca, olha. Nossa, arrancou fora. A música quebrou, né, amor? Após completar sua tarefa, Kratos grita para os céus perguntando qual era o seu próximo desafio. Mas de repente, algo cai do céu e tudo fica escuro. Olha o homem lá. Algo cai do céu e tudo fica escuro. Seeing the sun plummet through the sky and the world plunge into darkness, Kratos knew this was not a sign from the gods. What treachery is this? Eu pensei que é isso, o sol caiu aqui, que é isso, gente? Kratos corre até o local onde viu o tal raio luminoso e acaba chegando na cidade de Maratona, que por causa do ocorrido estava cheia de monstros e de uma neblina nociva que matava quem a adentrava.
Kratos consegue passar por ela usando fogo e após matar alguns inimigos, chega no suposto local da queda. Havia um templo enorme ali, e ao adentrá-lo, o protagonista é contatado pela estátua de Atena, que lhe explica o que estava acontecendo. Segundo a deusa, Hélios, o deus do sol, havia sido sequestrado. Com isso, os seus corcéis caíram do céu em direção à terra, levando sua carroça e o seu templo com eles, já que estavam sem o poder de Hélios para governá-los. Esse lugar em que Kratos estava era justamente o templo de Hélios. Para quem não sabe, Hélios é a personificação do sol, ou seja, ele é o próprio sol. E quando ele passa junto com seus corcéis e sua carroça pelo céu durante um período do dia, é quando fica de dia. Quando ele volta para o seu templo para descansar, é quando fica de noite. Aquela neblina nociva que afetava o mundo todo era o poder principal de Morfeu, um dos únicos primordiais ainda vivos. Na mitologia original, ele era o deus dos sonhos e tinha a habilidade de se transformar em humano e também de visitar sonhos. Já em God of War, ele não tem forma física e só se sabe que ele é um primordial. Os motivos por trás de seus atos horrendos também são um mistério. Atena diz que aquela neblina fez a maioria dos deuses caírem em um sono profundo e que se Kratos não os ajudassem a resolver esse problema, logo o mundo todo iria sucumbir à escuridão de Morfeu. Segundo ela, somente a luz de Hélios poderia derrotar a neblina. Sendo assim, aparentemente ela também cai em sono profundo, deixando a estátua. Usaram o Kratos legal mesmo, né? Usaram o Kratos legal mesmo. Sim. Usaram ele pra resolver um monte de BO. Deles mesmo. Pra depois, tipo, cagar na cabeça dele, né? Você tirou agora? Tirei. Ah, tá. Que susto. Pra depois cagar na cabeça dele. As light can release the grass of Morpheus. Athena! Athena! Filho. E dormir. Adentrando o templo, Kratos é contatado pela estátua de Eos, a deusa do amanhecer, que era irmã de Hélios. Ela diz que foi Atlas, o titã da resistência e destruição, que havia sequestrado seu irmão. Ela afirmava não saber o motivo por trás disso, mas sabia que nada de bom viria de um titã. Ela pede para Kratos pegar o escudo de Hélios, que dava acesso para a caverna onde ela estava, e encontrá-la. Kratos pega o escudo e, após passar por alguns desafios, chega até a deusa. Eos diz que a única maneira de encontrar Hélios era através de seus corcéis, que estavam adormecidos. Para acordá-los, Kratos precisaria pegar o fogo primordial de Hélios e usá-lo em estruturas específicas dentro do templo. Segundo a deusa, ao acordar os corcéis, eles seguiriam exatamente para o local onde Hélios estivesse. Então, o fantasma de Esparta vai atrás dessas estruturas, enfrentando diversos inimigos, desafios e quebra-cabeças ao longo do caminho. Ele consegue ativar todas as três e, consequentemente, acordar os corcéis. Cara, muito maneiro. Ah, tá, é corcel mesmo, tá? Tava ali. Eita! With the release of the fire steeds, Kratos was now in the hands of the beasts. Olha, legal. Tá voltando lá. Vai entrar And no... where they would take him, he did not know. Ah, ele não tava conduzindo. Não, eles que estavam levando. Pra onde precisaria. Que maneiro. Ao longo da jornada pelo templo, Percebeu? Kratos havia ouvido inúmeras vezes uma música tocada por uma flauta. E só após pegar os corcéis que ele se lembra que essa era a mesma música que sua filha Calliope tocava na flauta que ele mesmo havia feito para ela. Ele acha tudo muito estranho, mas segue seu caminho. Os corcéis acabam por levar o espartano até o submundo, supostamente onde Hélios estaria. Porém, os corcéis não poderiam adentrar os reinos de Hades, pois sua... Deve ter alguma coisa a ver porque o cara tem um negócio do sonho, né? Ah, manipula, né? Eu não sei. Aí deve ter lembrado, tipo, que tá tocando. Sim.
A luz não era bem-vinda lá. Kratos faz Eita, o seu caminho pelo era submundo e Ih, quando quebrou, chega ao quebrou, West tava End, assim. chama a barca do Caronte. Na mitologia original, o Caronte era o barqueiro de Hades, responsável por levar as almas até o submundo. Porém, só o fazia caso recebesse uma moeda de ouro. Caso o morto não tivesse essa moeda, teria que vagar perdido pelas docas do mundo inferior na tentativa de conseguir uma, e nunca alcançaria a paz eterna até conseguir. Por isso era costume dos gregos enterrarem os mortos com uma moeda dentro da boca poder ou em levar, cima né? dos olhos, para que Um assim em a alma cada deles olho. pudessem pagar o Caronte. Ele é a mesma coisa em God of War, mas no universo do jogo, ele transporta as almas para seu julgamento final. Ou Mas por que Julgamento duas final. moedas se você precisa de uma pra passar? Mas eu acho que é uma pra ir, uma pra voltar, né? Voltar pra quê? O espírito Morreu. voltar pra terra. Pra quê? Não sei, ué. Depois Se em não pode. em outro corpo. Eles não têm isso, eu acho. Ah, mas sempre que enterravam, botavam uma em cada olho. Por que era uma em Ou cada uma olho? na boca. War, mas no Vai universo tampar um do olho e o jogo, outro ele não. transporta as almas para seu julgamento final, ou seja, para a decisão se elas vão para o Tártaro ou para os Campos Elíseos. Eu vou explicar o que são os Campos Elíseos Será mais que precisa adiante, de tá uma bom? moeda pra isso? Além disso, o Caronte de God of War aparentemente foi traído Ué? pelos deuses de alguma forma, assim puto. se tornando barqueiro. Não se sabe ao certo o que aconteceu, mas ao encontrar Kratos, ele fala algo sobre os dois ele tá serem brincando. parecidos, já que ambos confiaram nas palavras mentirosas dos deuses. Kratos adentra o barco do Caronte, mas o barqueiro recusa levar Kratos, já que o fantasma de Esparta ainda estava vivo. Sendo assim, os dois batalham, e inacreditavelmente, Kratos é derrotado e fica inconsciente. Eita. Sendo assim, o Caronte o joga no Tártaro. Caralho. Caraca, velho. Quis nem saber. Aham. Choose your Host of Sparta. Kratos acorda e passa a procurar uma maneira de voltar até o barco do Caronte. Após enfrentar diversos inimigos no Tártaro, Kratos encontra a Luva de Zeus, uma arma forjada por parecia. Hefesto, usada por Zeus para acorrentar os titãs Você do queria Tártaro. descobrir agora. Após pegar a luva, Kratos escala as paredes do Tártaro, voltando até a doca do Caronte. Ele adentra o barco novamente e enfrenta o barqueiro usando a Luva de Zeus, finalmente o matando. É só um pedacinho de cima. metadinha. Gente, ele acabou com a metadinha. Mas também olha o tamanho. Aham. Kratos navega seguindo a luz de Hélios que Não, brilhava pelo barquão, submundo. né? Não é barquinho. O protagonista Pô, chega navio. na fonte Vai. dessa luz, que ficava no templo de Perséfone. É muita gente, né? E um dia só. Ah, normalmente eles botam só um barquinho pequenininho, pô. Mas ao se aproximar do Realmente. local, se depara com algo, ou melhor, alguém. For in the distance, the bright light of Helios illuminated all of the underworld. Ué, tinha luz? O submundo? But something on the shore caught his attention. And to Kratos, it almost seemed an apparition. Calliope! Upon seeing his daughter, Kratos realized that all that he had been working for, all that he had wanted, was within reach. Ai, gente. Years of service to the gods had not delivered him from his pain, never had it eased the burden of his past. And now, Calliope was found. Calliope! Estranho, né? Não é ela, não. O espartano segue Ela sua não filha estaria pelo aí. templo até chegar a um bosque, onde Perséfone, a esposa de Hades, estava. Perséfone era filha de Zeus com a deusa da natureza Demeter. Na mitologia original, ela foi sequestrada por Hades ainda jovem, pois o deus do submundo se apaixonou por ela. Sua mãe, Demeter, Minha sobrinha. ficou muito triste e angustiada, causando a morte e apodrecimento de milhares de colheitas dos homens. Ah, é mesmo. Hélios informou Zeus e Demeter sobre o que havia acontecido, e o rei dos deuses ordenou que Hades devolvesse Perséfone a ele. Gente, a tatuagem dela ali no box. Então tá, né?
sobre o que havia acontecido, e o rei dos deuses ordenou que Hades devolvesse Perséfone a eles. Porém, Hades foi mais esperto e deu 3 romãs para a garota comer, fazendo com que ela tivesse vontade de ver Hades um certo período por ano. Na mitologia grega, essa fruta romã representa a tentação. E foi por causa dessa história que foram criadas as estações do ano. O outono se inicia quando Deméter começa a lamentar que Perséfone vai visitar Hades. Quando Perséfone já está com Hades, nesse período que ela passa com ele, começa o inverno, porque Deméter fica chorando. Então a primavera começa porque Deméter volta a ficar feliz sabendo que sua filha irá voltar aos seus braços. E o verão porque as duas passam o tempo todo juntas, felizes e harmoniosas. Essa é uma das versões da história. Olha, elas estão muito felizes nesse verão, porque, meu Deus, que calor que tá fazendo. Gente do História céu. de Perséfone. Existem outras também, onde Zeus lhe entrega de presente a Hades, e é bem provável que seja essa que se passa em God of War, pois a deusa odiava o seu marido e o seu cargo de deusa do submundo. O fantasma de Esparta demanda ver sua filha, mas a rainha do submundo diz que a garota estava em paz nos Campos Elíseos. Os Campos Elíseos eram um paraíso dos mortos. Todos que viveram sem pecados e que eram puros e de bom coração iriam pra lá ao morrerem, e não pro Tártaro, que era o lugar dos injustos, dos pecadores, uma dos tatuagem, malvados. A deusa afirma que a única maneira de Kratos adentrar os campos era rendendo seus poderes para a Árvore do Desamparo. Essa árvore tiraria todos os seus pecados e o transformaria em um homem puro novamente. Sem pensar 2 vezes, Kratos aceita. O que ele mais queria era ver família. É possível, vai dar bom a meta. Vai. Ele vai acabar com a árvore. Tá vendo que tem uma Mas coisa... é muito pecado, cara. Os pecados ainda. Claro, pô, ele matou 500 mil pessoas, pô. Tá saindo até pouco. Saiu até a marca dele. You have done well, Kratos. Walk through the portal and find the one you seek. Ah, pô, é esse. Tá acontecendo. Eu achei muito estranho também. É. Tudo bem que ela odeia o Calliope! Father? My child, Why did you go? I am here now, child. And I will not leave you again. Olha o gráfico, Então gente. Kratos finalmente realiza o maior de seus sonhos, abraçar a sua filha Calliope novamente. Porém, essa felicidade dura pouco. Perséfone revela que planejava destruir o mundo, tanto dos homens quanto dos deuses e até dos mortos. Ela afirma que foi obrigada a casar-se com um homem que não amava e a viver uma vida que não queria. Portanto, o seu maior desejo era que todos Ele era o maior pagassem pelo seu impedimento dela. sofrimento, mesmo que isso custasse sua própria vida. Portanto, ela juntou forças com Morfeu e Atlas, um que colocou os deuses para dormir e o outro que sequestrou Hélios e roubou o poder do sol para destruir o pilar que segurava o mundo. Segundo ela, até mesmo os habitantes dos Campos Elíseos seriam destruídos, incluindo Calliope. Ela se vangloria, já que nada poderia impedi-la. Nem mesmo Kratos, que havia desistido de seus poderes. No! I will not let the gods take her from me again! Para ferrou. Aham. Father! The choice Era was óbvio, né? clear Ele é burro Ah. também. yet impossible to make. To stay with his daughter meant the end of the world and the end of her. To stop Persephone and Atlas would mean forsaking his daughter. A esposa dele me encontrou, né? While his hatred Okay. and anger for the gods grew ever stronger, he knew there was but one thing to do. Father! Father, no! Ai. De novo vai perder. Pecado. Kratos passa a assassinar as almas dos Campos Elíseos para Estranho, obter né? a sua maldade Assassinar de volta almas. e, consequentemente, os seus poderes. Ele faz uma chacina, o que o torna novamente no Isso é fantasma de pesado. Esparta. E nos Preparado, campos, né? ele abandona Calliope e vai atrás de Olha. impedir Perséfone, que já estava no pilar do mundo. A deusa se equipa com uma armadura e voa em direção ao topo do pilar.
Kratos se pendura na perna dela, e ao subir, é possível ver que Atlas já estava batendo no pilar com o poder de Hélios. Era questão de tempo até que a estrutura fosse destruída. Kratos batalha com Perséfone, e no meio da luta é atacado por Atlas. Ela meio que ajudou ele, né? Porque ele botou tava caindo. Ele tava caindo, ela foi e botou ele lá dentro Deu do um socão nele, boa. O protagonista consegue desviar do golpe e, em um ato rápido, prende as mãos de Atlas na parte inferior do mundo usando as próprias correntes dele. Caramba. Então, Kratos batalha novamente com Perséfone e finalmente a mata. Nossa, ele mata geral mesmo. Suffering will never end. Ghost of Sparta. Mas se o mundo acabasse também não, né? Porque ia acabar tudo. Gente, E é muito doido, porque aí ele tá ajudando o mundo a não acabar. sim. E aí depois ele tá destruindo os deuses, abrindo a caixa de Pandora. E aí, Foi João a Esperança, mas assim, também tudo Cagou tava o se rolê acabando, todo. porque tava matando todos os deuses. e aí ele E abre aí a ele foi lá pra outro lugar que não era lá. Gente, que caos foi o pro- tempo inteiro, pro- tudo. código. Mas pelo menos a filha dele tava bem. Ao morrer, Perséfone explode, Verdade. assim destruindo o pilar. Porém, Atlas estava acorrentado ao mundo, sem nenhuma opção a não ser segurá-lo em suas costas. Ele diz para Kratos que ele iria se arrepender mais uma vez de acreditar na palavra dos deuses, mas o espartano diz que essa era a única maneira dele conseguir ter os seus pecados perdoados. Era tudo o que ele tinha, não havia mais nada. Sendo assim, Atlas se despede, Eu acho que é afirmando isso, que pelo um menos dia garantiu eles a se filha. encontrariam de novo, o que viria a acontecer em God of War 2, em uma situação bem diferente, onde Kratos pede a ajuda do Titã Pois é. para destruir o Olimpo. E então, com a carroça de Hélios, Kratos retorna o Deus do Sol a seu devido lugar no céu, e em seguida cai em direção à Terra. Caraca, mano. The dire toll of his relentless battles finally caught up with him as Kratos fell from the chariot to the earth. Was this sacrifice Tamanho too do much negócio. for one to bear, even for the man who was known as the Ghost of Sparta? Caraca. Segurou. Parecia até que ele tinha batido em alguma coisa. Não. He has again served us well, Athena. He is a remarkable mortal. He is weak. Shall we help him? He'll live. They must. Então, né? Precisam. É preciso. Pô, mas então não foi aí que ele descobriu que era filho? Foi em Mas- outro? Ele descobriu. Ou foi em outro que ele descobriu? É, Foi nesse. não foi nesse aí, não. Tá onde? Tá bom. E esse é o final de God of não War foi nesse, Chains então. of Foi Olympus. nesse. Me iludi. Só queria fazer um comentário antes de me despedir. O engraçado é que Kratos matou Perséfone, deusa do submundo, antes de matar Ares, o deus da guerra. E mesmo assim, foi só reconhecido antes, por verdade. matar um deus quando ele matou o deus da guerra, e não a Perséfone. Engraçado, né? Portanto, antes de God of War 1, ele já era um mortal diferente, que né? tinha matado uma deusa. Vocês verem, Foda, né? né? Enfim, muito obrigado, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou Curiosidade, do né? vídeo, Não, muito doido mesmo, porque ele é um mortal, né? Assim, quer dizer, de certa forma, porque ele é meio. É um semideus. Ele é semi, porque ele é filho de Zeus, né? Ele é semideus. Então ele tem algumas habilidades ali. Além, mas né? continua sendo um mortal, né? É, sim. Se morre, é mortal. Se morre. Pô, então eu confundi tudo, né? Eu achava que esse era o que ele descobria, então deve ser um dos Esse é outros que tem. Eu acho que a gente chegou a ver qual que ele descobre. Não, tipo, foi dito que ele ficou sabendo por um outro por um outro jogo, entendeu? Ah, tá. Tanto é que quando a gente tava vendo, ele já sabia que era.
Entendi. Caraca, gente. Doido. E esse é mais curtinho, né? Esse aí É foi mais um enxutinho. compilado mais concentradinho, assim. Eu acho que a Jogado. proposta não é ser o centrão, né? Ser só tipo um spin-off, né? Tipo, Então, mas ele deve ser um jogo mais curto que o outro Então, também. tem Bem menos mais... história, assim. Aham. Caraca, cara. Ah, legal. Ai, mas assim, bateu uma coisinha assim quando ele encontrou a filha dele. Né? Né? E no fim ele só pensou nela, porque depois ele faz Teve que todo aquele voltar. rolê com os deuses e tudo mais, porque eles não cumprem. Também é isso, né? Ele não sabia que eles não iriam cumprir. Mas aí eles não cumprem, aí vira todo aquele rolê de novo, mas pelo menos a filha tá lá. Tá bem, ela está bem, né? Tá Tá num lá lugar nos Campos bonito. Elíseos. Isso aí. Enfim, gente, esse foi o React de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se gostaram, Deixa o like, tirar o canal se for inscrito. compartilha para ajudar. Valeu! Bye.